Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E o Ibov está sentindo o peso da bagunça. E essa bagunça não é exclusiva do Brasil, né? É uma bagunça generalizada, onde você tem o Trump soltando petardos aí pelas redes sociais, né? E colocando, por exemplo, ontem 50% de tarifa no cobre. Está lá discutindo com a Europa, falando que vai colocar 200% de tarifa sobre os produtos farmacêuticos. No final das contas, se por um acaso ele resolver fazer isso mesmo, o que vai pesar é o custo dos remédios para os americanos, né? Porque as grandes farmacêuticas europeias aí fornecem medicamentos importantes, né? Então, assim, acho difícil isso acontecer, mas de qualquer jeito é uma bagunça, né? E o Brasil, no meio dessa história toda, tem a questão dos 10% dos BRICS, nós somos exportadores aí de commodities, então se o Trump está mandando aí 50% no cobre, ele pode mandar algumas coisas aí na nossa soja, por exemplo, né? Então, assim, é complicado, né? E aí, isso falando só do exterior, falando do Brasil, o Brasil continua sendo Brasil e as bagunças que acontecem no Brasil, elas seguem, então o que acontece, o investidor fica com medo e ao invés de ele se posicionar, ele não faz nada e bicicleta que não anda cai. Então é o que está acontecendo com o nosso índice, enquanto ninguém se posiciona, realmente não entra a força compradora, ele vai caindo aos poucos dentro da consolidação, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmudando, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no MFDX, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, olha, falando aqui do mercado internacional, a Europa ela está positiva, inclusive hoje aí na madrugada. Eu não sei como que o mercado está vendo isso daí de forma positiva, porque a Comissão Europeia falou que tinha uma proposta pronta para enviar hoje, né, que era o prazo limite para os Estados Unidos. Eu não sei se essa proposta ia ser aceita ou não, mas aí o que eles falaram agora é como eles ganharam aí esse prazo para iniciar a cobrança no dia 1º de agosto, eles vão refinar isso daí e conversar mais aí com os Estados Unidos para fechar. Então deve ser alguma coisa boa para a Europa, tirando essa ameaça aí dos medicamentos, né, do Trump, mas deve ser uma coisa boa para a Europa porque a Alemanha, a Europa está rompendo o topo, tá? Então, Espanha acionou aquela bandeira de alta, até a França está rompendo o topo. Então, alguma coisa de bom está vindo por aí, ou pelo menos o mercado está vendo isso. E o S&P 500 continua de lado, com candles bem espremidos ali, pouca volatilidade e esperando o próximo movimento. Até agora, no mercado futuro, não aconteceu nada importante. Então a gente vê aqui que o VIX continua comportadinho aqui, na casa dos 16. Os juros deu uma parada aqui no meio do caminho, de qualquer jeito continua muito alto, né? 4,4%. O da Europa, ontem tivemos um dia de alta, hoje está dando uma queda, mas continua na mesma região. E o Japão, que ontem fez mais esse dia de alta, né? Hoje está parado aqui no meio do caminho, mas subiu bastante aí os juros do Japão. Olhando aqui o S&P 500, olha, continuamos aqui nessa consolidação. Essa consolidação aqui, depois de rompimento de topo histórico, ela quer dizer que o mercado quer subir mais, tá? Então, estatisticamente, o que nós devemos ter aqui em algum momento é mais uma paulada para cima. A mesma coisa vale para Nasdaq, que também está aqui acima do topo histórico e está consolidado. Estou tentando apagar essa linha aqui, não consigo. E numa bandeira de alta, né? A qualquer momento isso aqui pode explodir. O Dow Jones, ele bateu no topo histórico, está dando uma paradinha para pensar, mas pode fazer um pivô de alta e romper isso a qualquer momento. O Russell 2000 também, né, fez esse pivô de alta aqui, né, com esse rompimento, já tinha rompido aqui, então continua para cima e essas paradinhas aqui no meio do caminho fazem parte do movimento. E aí, indo para a Europa, né, veja que o DAX como está com um gráfico bonito, né? Então nós temos aqui esse topo histórico, né? Ele deu essa voltada aqui, bateu na média, a média funcionando como suporte e acaba de fazer aqui o rompimento desse pivô que rompe topo histórico também, né? Então a Europa indo bem, aqui olha só, o Reino Unido também já está no topo histórico novamente, né?
não saiu aqui do topo histórico, né? Mas aí, em qualquer momento isso aqui pode romper. E a França, que tinha essa linha de tendência aqui, olha, lembra dessa bandeira aqui em relação a essa pernada de alta? Olha, está sendo acionada aqui. Ontem colocou a cabeça para fora, hoje abriu com gap de alta e fazendo o pivô de alta, né? Então abre espaço aqui para a França ir testar o topo histórico, e a Espanha a mesma coisa, né? A Espanha já estava bem acima do topo histórico, né? E aí parou aqui para dar uma embandeirada proporcional a esse mastro aqui que foi essa pernada de alta. E agora, olha, está colocando a cabeça para fora aqui e querendo acionar essa bandeira de alta. Então assim, a Europa está muito positiva. Aí na Ásia nós temos aqui a China, que continua aqui perto desse topo, hoje está tendo um dia negativo, depois do dia positivo ontem. O Japão continua no mesmo lugar, mas também está no topo histórico, né? Os mercados emergentes agora deram uma enroscada e o nosso EWZ que tinha dado uma voltada ontem, hoje, aliás, anteontem, né? Ontem deu uma segurada, então isso daqui ainda está com cara de pullback no topo rompido, né? Então o movimento de alta aqui continua confirmado, tá? Aí nós temos o petróleo, que me surpreendeu, tá? Então eu pensei que era difícil do petróleo romper essa região aqui dos 70, e ontem ele já começou a andar e hoje está aqui no 71,50, né? Então uma alta do petróleo, isso aqui deve puxar a Petro e as petroleiras. Eu não sei as razões disso daqui, mas graficamente, né? Eu digo que me surpreendeu porque esse petróleo aqui está numa tendência de baixa, né? Então ele vem aqui fazendo um zigue-zague descendente há bastante tempo, né? Então ele perdeu um fundo aqui, aí isso aqui foi um momento de estresse e ele devolveu tudo rapidamente, então eu pensei que ele ia continuar aqui um tempo e depois voltar aqui para a região de 60, mas ele resolveu se segurar aqui, fazer um fundo mais alto e tentando voltar a testar esse topo. Então, para mim, isso daqui é uma coisa estranha para o gráfico, né? Mas quem sou eu para duvidar do gráfico? Então, essa configuração agora aqui abre espaço para o petróleo voltar lá para casa dos $80, né? Então, deve ser aí tensão geopolítica que eu não estou sabendo. O minério de ferro continua na mesma, o cobre deu uma bagunçada por causa aí dessa notícia ontem, né? Então ontem o mercado estava aberto, a hora que o Trump falou dos 200% de tarifa, ele deu uma volatilidade para cima e hoje virou para baixo aqui e está perdendo esse canal no momento, né? Como está muito volátil, não dá para saber o que vai sair disso daqui. Vamos esperar fechar o dia de hoje para ver o que acontece. Também eu não sei se o Trump estava só bravatando ou se ele vai fazer isso daí mesmo, tá? Bravateiro, né? Todo mundo sabe. Então, precisamos esperar aqui antes de se envolver com esse cobre, tá bom? O ouro continua aqui espremendo, ontem teve um dia de baixa, hoje está para baixo aqui também, né? Ainda continua aqui nesse triângulo. O problema do ouro é se ele perdeu 3.250. Se ele perdeu 3.250, ele tem que pular fora desse negócio, porque ele pode corrigir mais. A prata continua consolidado aqui no topo, e a platina também continua consolidado aqui na mesma região de preço. O DXY tentando subir um pouquinho mais no seu zigue-zague de alta, Bitcoin não saiu do lugar e Ethereum não saiu do lugar. As magníficas não tem nada de muito especial, vamos para o Brasil. Então os DIs continuam aqui nessa mesma região dos 14 e pouco, não aconteceu nada, né? E o nosso índice que ontem acionou aqui, quando a gente olha nos 60 minutos, né? Nós tínhamos falado que tinha esta venda aqui da bandeira de baixa, né? Ele abriu com um gap de alta aqui, depois perdeu o fundo e não conseguiu voltar mais. Então, no final do dia veio testar aqui, né? Mas de qualquer jeito aqui nós tivemos bastante volatilidade, mas tivemos oportunidade aqui, inclusive nos tempos gráficos mais curtos, de fazer 2 trades. Trades aí que andaram 500 pontos, mais ou menos, mas andaram, né? Então, o que acontece? Nós continuamos aqui com essa ambiguidade do ontem foi mais para baixo, acionou, mas segurou aqui nessa região dos 140 mil pontos, né? Então fechou inclusive 141 mil. Fechou aqui, inclusive, acima de 141 mil. Então, hoje, isso aqui pode funcionar como suporte e termos um dia de alta. Até porque nós temos aqui, se pegar a retração de Fibonacci, você vai ver que está bem nos 50%. Então, é uma região que tem vários motivos para se segurar. Agora, veja que está volátil, né? Então, assim, não está descartado mais queda. Se por um acaso perder a região aqui dos 140 e 500, tem mais venda, tá bom?
olhando o dólar, ele tinha feito uma reação, ontem devolveu, então a tendência do dólar ainda é de baixa, já falei isso daqui, né? E olha só, ele marcou o topo aqui, caiu, deu uma embandeirada, caiu e está embandeirando de novo. Então, se acionar aqui, temos uma venda acontecendo aqui. A compra para mim, olha só, como ele não está com muita força para subir, eu não estou gostando dessa compra aqui, tá bom? Mas se por um acaso ele reagir e não acontecer isso daqui hoje, né? Mas se preparar para fazer um pivô aqui e realmente se livrar dessa região dos 5.500, aí sim a gente volta a comprar o dólar, tá bom? As small caps continuam consolidadas, o Itaú continua consolidado, o Bradesco continua consolidado, a SAMB também continua consolidada. O Banco do Brasil está tentando fazer aqui essa reversão de tendência, né? O problema é que se esse negócio aqui não reagir rápido, isso daqui vai se tornando uma bandeira de baixa, né? E aí isso daqui realmente pode abrir espaço para mais queda, né? Então, de qualquer jeito, sim, quem está comprado não pode deixar passar daqui, aqui é o stop, né? Quem está tentando operar essa reversão de tendência, como eu estou posicionado aqui nesse Banco do Brasil. Mas ele está realmente ramelando, né? Às vezes as reversões de tendência são mais demoradas, mais sofridas, né? Às vezes não, geralmente são mais sofridas, né? A gente gostaria que fizesse assim um fundo mais alto e um pivô e fosse para a lua, né? Mas em geral não é isso que o preço faz. Esse candle aqui da Vale fala tudo sobre a Vale no momento que ela está passando, né? Muito difícil. E a Petrobras, olha só, fez esse acionamento aqui ontem, né? Pelos 60 minutos, tinha uma compra. E aí, hoje, deixando aqui mais uma compra aqui, né? Então, como o petróleo está para cima, nós podemos ter esse rompimento para ela vir testar esse topo, tá? Então, tem essa compra da Petro hoje aqui no Day Trade, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa o like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmudando, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo.